Fala tu! Meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Eu vim aqui rapidamente hoje falar sobre um livro que eu estava devendo desde o ano passado. De verdade, desde novembro do ano passado. Eu me enrolei toda com esse livro, me enrolei toda em relação à leitura propriamente dita, mas eu consegui terminar. Então, para colocar esses vídeos agora em ordem, colocar a casa em ordem aqui no Imersões Literárias, a gente vai comentar rapidinho sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se você quiser saber por que esse livro foi tão difícil para terminar, puxa teu banco e bora papear. Então, minha gente, qual foi o meu problema com Triste Fim de Policarpo Quaresma? É o Lima. O meu problema todo é o Lima Barreto. E talvez seja até uma heresia o que eu esteja falando, mas eu cheguei à conclusão de que não há química entre Lima Barreto e eu. A gente não orna, nós dois não ornamos. Qual é da história? O Policarpo é um cara que sempre quis servir a pátria de maneira muito efusiva, muito dada, muito entregue. Ele sempre quis ser militar, não conseguiu porque a saúde dele não era lá essas coisas, mas acabou que a vida conseguiu levá-lo para chefia, supervisão, coordenação, enfim, de qualquer coisa, dentro de um dos departamentos do Exército. E a vida dele toda, ele passou procurando ver o que era Brasil de verdade, sabe? O Policarpo sempre quis descobrir o que pertencia ao Brasil e que não era, na verdade, influência exterior. Assim, acho que você que está aí me vendo vai poder entender, principalmente nos dias de hoje, no mundo globalizado que a gente vive, tentar encontrar alguma coisa que seja 100% original de um lugar é meio complicado. E ele chegou à conclusão de que tudo o que vinha de Portugal, tudo o que vinha da França, propriamente dito, porque a história se passa ali na meiuca do século XIX, a história, não quando ele foi escrito, a história. Meio que assim, dá pra gente uma ideia de que, na verdade, existia mesmo já uma mistura de culturas sendo herdadas dos nossos colonizadores, sendo herdada das pessoas que, porventura, viajavam para a Europa e traziam de lá novas ideias, novos conceitos. Na cabeça do Policarpo isso nunca deu certo. Ele tinha que encontrar aquilo que pudesse para ele ser 100% nacional. E ele chegou à conclusão de que, já que os primeiros habitantes desse país eram os índios, então era a cultura indígena que tinha de ser exaltada em primeiro lugar, inclusive em relação à dança, música, costumes e língua. Policarpo caiu numa asneira, bem dizendo assim, de pedir ao Congresso da época, ao Congresso Nacional da época, que modificasse a língua materna de língua portuguesa para a língua tupi-guarani. E foi aí que começou toda a desgraça de Policarpo Quaresma. O próprio título da obra já nos dá uma ideia, é quase um spoiler de que alguma coisa de ruim vai acontecer com ele, e não foge a essa regra. Realmente é um triste fim, mas eu vou parar por aqui, porque se você quiser se arriscar, é por sua conta e risco. E agora eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso. Existem momentos aqui, eu já tentei ler outras obras do Lima Barreto e eu acho que é o estilo do Lima mesmo. Ele devaneia demais, mas assim, é demais. Eu sou uma pessoa que devaneio, mas é demais, entendeu? O Lima tem uma pegada, porque ele era jornalista, então quando ele se propõe a narrar fatos, ele é ótimo. Gente, eu tô falando a minha opinião. Quando ele se propõe a narrar os fatos, ele é ótimo. Cara, imbatível. É aquele estilo bem pontuado, de te botar na cena, de te fazer, sabe, viajar, assim. Você chega até a se relacionar intimamente ali com os personagens. Não é só o núcleo do Policarpo que ele explora, é todo mundo, os amigos do Policarpo, pelo menos quem ele achava que fosse amigo dele. Os parentes, a afilhada, o compadre, a irmã, os trabalhadores dele, Nós estamos falando metade do século XIX, a escravidão ainda não tinha sido abolida. E meio que ele é aonde a história consegue ir, tá?
Mas existem alguns momentos, e eu entendo o porquê que o autor faz isso, meio que para te mostrar, olha, é nesse momento aqui que a gente vai começar a questionar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é um livro muito crítico, isso daí você não tenha nem dúvida. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma grande crítica, primeiro a nossa servidão, vamos dizer assim, ou o nosso... Desde aquela época, nosso instinto de vira-lata já acontecia. É uma grande crítica também a quem supervaloriza as coisas nacionais, aos ufanistas, então ele atira para tudo quanto é lado. Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, foi uma obra que veio anterior a essa e não foi assim tão bem recepcionada pela crítica. Ela, na verdade, quase que meio autobiográfica, a galera da época meio que sacou qual era da parada e... Pô, Lima, desse jeito você não vai conseguir. Já com Triste Fim, não. Os primeiros livros foram editados pelo próprio Lima, numa gráfica lá em Portugal, ele tirou do próprio bolso. Cara, você deve conhecer a vida do Lima Barreto. O cara morreu na penúria, só foi ser reconhecido, bem dizer, depois da morte mesmo. Deixou um romance inacabado chamado Clara dos Anjos. Mas, com Triste Fim, ele estava tão revolto com a situação que ele estava vendo e vivendo, e enfim... Ele escreveu isso daqui, tipo, em 2 meses. Ele colocou para jogo e foi um estouro. A Opus Master, obra-prima do Lima Barreto, é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Assim, creio, né, obviamente, que todos... Seria muito legal que todos pudessem conhecer do que trata a obra, que todos pudessem discutir as questões que são levantadas aqui, inclusive... questões até meio, vamos dizer assim, contemporâneas nossas. A gente também meio que deu uma regressão, a gente meio também que fez um retrocesso em relação a esse patriotismo todo, a esse sentimento de fazer o Brasil grande de novo. E também a gente tem uma personagem aqui que é a afilhada dele, que é uma personagem que, apesar de seguir as regras da época, seguir os padrões, é uma personagem feminista. A gente pode dizer que ela é uma personagem feminista. Enfim, existem questões aqui que podem ser abordadas, públicos de diferentes idades, mas... Recomendo Triste Fim de Policarpo Quaresma para qualquer leitor? Não. Desde que ele tenha uma bagagem, desde que ele tenha passado, por exemplo, sem brincadeira, por um Machado de Assis. É a minha opinião de novo, é a minha opinião. Desde que ele já tenha passado por um Machado de Assis, que ele já tenha passado, sei lá, por um José de Alencar, ele não vai criar tanto ranço como o Lima Barreto. Se eu posso te deixar uma obra do Lima que eu tenha gostado, a única que eu li assim com gosto, li porque, caraca, isso é muito maneiro. É um conto dele intitulado O Homem que Sabia Javanês. Esse eu te recomendo com os 2 olhos fechados. Pega na internet e vai ler. É maravilhoso. Agora, foi um triste fim para mim chegar ao final dessa leitura. Gente, desculpa, eu não gostei. Eu entendi, eu consigo ver tudo de bom que tem, mas particularmente, Triste Fim de Policarpo Quaresma não me pegou. Eu vou ficando por aqui. Não era uma recomendação que eu gostaria de fazer desse jeito para vocês. Um beijo, até o próximo.